Olá pessoal, este é o Balbúrdia Ambiental, o podcast do grupo PET Conexões Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. O Programa de Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje será apresentado pelos bolsistas Lúcio e Michele, ambos discentes do curso de Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. Hoje, nossos convidados são os professores Renata Dias Silveira e o professor Felipe Gonçalves. Olá, professores! Olá, Michele! Olá, Lúcio! É um prazer estar aqui participando desse podcast, que é tão importante e interessante para a nossa instituição. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês neste episódio e pedir para se apresentarem aos nossos ouvintes. A minha formação, eu sou graduada e possuo graduação, mestrado e doutorado na geografia, mais especificamente na área de climatologia geográfica. Então, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu fui estudando principalmente os eventos extremos. E atualmente, desde 2010, trabalho no IFRS, no campus Porto Alegre, atuando principalmente nos cursos da área ambiental, ProEja, e trabalhando na área de planejamento ambiental e climatologia. Atualmente também a gente tem um projeto de pesquisa que procura monitorar os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e é composto por docentes e alunos do Instituto. Olá, Michele. Olá, Lúcio. Então, eu sou o professor Felipe Souza Gonçalves, professor de Geografia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Restinga, com passagem pelos campos Vacaria e Osório. Minha formação é licenciado, bacharel, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho passagens pela Prefeitura de Canoas, onde lá participei do projeto, era um Instituto Municipal Canoas 21, de planejamento urbano, vinculado à prefeitura, onde nós participamos, inclusive, da revisão do plano diretor, elaboração do plano cicloviário, nós monitorávamos indicadores socioeconômicos e depois uma passagem também pela Escola Municipal Paulo Freire. E faço parte do grupo de pesquisa e monitoramento de eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, sob a coordenação aqui da professora Renata Silveira. Obrigada. No episódio de hoje, iremos discutir sobre planejamento urbano e gestão de riscos, o desastre climático no RS e as lições para o futuro. Boa tarde professora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Michele e Evandro. Boa tarde. Então, o assunto é o desastre ambiental, o desastre climático, mas sendo mais preciso. Eu tenho uma pergunta já de cara para lhes fazer, para vocês. Quais seriam as causas desse grande evento de precipitação que culminou com essa enchente em Porto Alegre? Bom, acho que é bem importante a gente falar primeiramente das causas, até para entender a dimensão desse evento, entender até onde ele, o que ele tem, de normal, digamos assim, ou não, ou foi excepcional e sempre para acontecer um desastre como esse, dificilmente vai ser só uma causa, Então, são muitos fatores associados, e que juntos eles culminaram nesse grande desastre, que nos abala até agora. Então, a gente pode dizer, em termos meteorológicos, que ele foi sim excepcional. Não é um evento normal que a gente espera todo ano. Ou seja, foi uma grande quantidade de chuva. Além disso, essa quantidade de chuva ela foi combinada a outros fatores como o próprio terreno, o relevo, e dá para dizer também que esse evento ele foi intensificado pela ação do homem. Foi um evento que atingiu uma dimensão territorial muito grande, então ele começou pela região central do Rio Grande do Sul, afetando áreas então da depressão, afetou bastante os municípios ao longo do Rio Jacuí, dos seus afluentes, municípios do Vale do Rio Pardo foram bastante afetados. E a água, seguindo seu curso, foi afetando o Rio Caí, e aí afluentes, Rio dos Sinos, Rio Gravataí, até que essa água chegasse no Guaíba,
né, e posteriormente Laguna dos Patos e Oceano. Então a gente pode dizer que a gente teve a porção central, a porção nordeste, leste e sudeste do Rio Grande do Sul totalmente afetadas. Então, para a gente ter ideia, né, da magnitude desse evento em termos de território. E aí, fazendo uma linha do tempo desse evento, a gente pode dizer que em Porto Alegre ele se inicia com uma chuva muito volumosa no dia 28 de abril e que se estendeu por praticamente um mês, até dia 29 de maio, né? Então foi praticamente um mês de muita chuva, sendo que 3 dias durante esse evento foram considerados mais chuvosos. Para ter ideia, então, nesses 3 dias choveram mais de 100 milímetros. Só para a gente, em termos de comparação, a média mensal do mês de maio, a média histórica em Porto Alegre, é 112,8 milímetros. Então, para a gente ter ideia, né, que em apenas um dia, choveu praticamente a média do mês, né? E não ficou só nisso. O total de precipitação em Porto Alegre foi 728 milímetros. Tiveram regiões do estado em que a precipitação foi muito maior, né? Por exemplo, em Santa Maria, que foi a região central foi onde começou a chuva primeiramente, né? Em 3 dias choveu o equivalente a 450 milímetros. Teve um dos dias que, inclusive, Santa Maria foi noticiada como uma das cidades onde mais choveu no mundo, né, nesse dia, dia 30 de abril. Choveu 204 milímetros em apenas um dia. Então, foi uma região muito atingida, né, e não ficou só nisso, né. E aí, se a gente for pensar em termos de alerta, que são tão importantes, né, quando o evento começou a atingir a região central, os alertas ainda eram muito vagos e muito pouco específicos, assim, para qual região ia ser atingida. Isso porque os modelos meteorológicos no primeiro momento não mostravam toda essa quantidade de chuva. Claro que ao longo dos dias os modelos foram se renovando, né, foram ficando mais claros e os alertas também foram ficando mais específicos, mas muito pouco conseguiu se fazer, né, mesmo tendo os alertas. E só também em termos de volume de chuva, a gente dá para dizer que a região da Serra choveu praticamente como Porto Alegre, ficou o mês todo chuvoso. O mês todo foi muito chuvoso. Na região central, que foi um pouco diferente, choveu muito nos primeiros dias de maio e depois a chuva cessou. Então os impactos lá foram mais entre fim de abril e início de maio. Já os impactos na Serra, na região metropolitana de Porto Alegre, depois a Costa Doce, né, Rio Grande e Pelotas, eles ficaram ainda por um longo tempo, né, os municípios sendo muito afetados com a água, né, com inundações até o fim de maio. Foi um grande evento, né, em termos hidrológicos também, afinal de contas o Guaíba ele atingiu a maior cota. No dia 5 de maio a cota foi 5,35 e já ultrapassou, antes do dia 5 de maio já tinha ultrapassado a grande enchente, né, a famosa enchente de 41. Então, em termos meteorológicos, né, a gente diz que foi um evento muito extremo, muito excepcional, causado por vários sistemas frontais, ou seja, frentes frias, que ficaram por muito tempo estacionadas sobre o estado. E não foi um evento isolado, porque quando a gente tem uma frente fria estacionada no estado, isso quer dizer que o resto do Brasil está sob o efeito de uma massa de ar quente. E foi o que aconteceu. Se a gente for ver as notícias e os dados meteorológicos, o Brasil durante todo o mês de maio sofreu uma forte onda de calor e seca na região central do Brasil, com incêndios, né, inclusive. Então a gente chama esse fator de bloqueio atmosférico. Então teve um bloqueio atmosférico muito forte, né? Então um conjunto de fatores que fizeram com que, né, o estado ficasse durante todo esse mês com grande volume de chuva, né, várias frentes frias que se sucederam e ficaram estacionadas sobre o estado. Para além, né, de ser um evento meteorológico, esse evento também ele só teve essa magnitude por causa do relevo e das bacias hidrográficas do nosso estado, né? Então a gente teve uma precipitação em áreas na região central, né, que é uma região de depressão mais baixa, mas também nós tivemos uma precipitação nas áreas mais altas, no chamado Planalto. E essas águas, elas foram descendo, né, os rios foram recebendo essas águas, seguindo seu curso, até chegar na região metropolitana, que é uma área, então, alguns municípios da região metropolitana estão em área ainda de depressão. A própria Porto Alegre em si, né, está numa área de planalto, mas já em transição para uma planície. Então as águas ficam
é natural, né, que as águas fiquem por muito tempo aqui, né, no Guaíba, por causa da baixa altitude, que foi o que aconteceu. Então, quando a gente pensa nisso, né, em termos de os rios fluem para cá, né, grande parte dos rios do estado eles fluem para cá, pensando nessa grande quantidade de chuvas, né, levou a esse evento catastrófico. Outro fator que auxilia também, né, nisso é que é o vento, né, a direção do vento. Então, por vários momentos a gente teve o vento sul, de direção sul, né, que fez com que as águas da Lagoa dos Patos, da Laguna dos Patos, então ficassem represadas por vários dias, e isso contribui para que a enchente, né, se prolongue aqui. Então, o que a gente observou no mês de maio é que vários dias a gente teve até sol, né, períodos de sol, e mesmo assim o Guaíba subindo ou no nível estável, mas ainda muito alto, por causa desse represamento das águas, né, vento sul e, junto com isso, a baixa altitude do terreno. E também a gente tem o seguinte, né, essa água toda, né, caindo, ela encontra um relevo, de certa forma, sujeito, né, a ter deslizamentos, né, ter algumas alterações, já teve algumas alterações no uso, né, então se a gente for pegar, é uma região com bastante atividade agrícola, né, temos várias cidades no entorno dos rios, os rios foram importantes para o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, né, não podemos negar isso, mas também, né, teve um efeito onde essa chuva toda, né, que a professora Renata falou, encontrou uma situação, de certa forma, vulnerável, né? Inclusive, olhando fotos, né, por mais que seja preto e branco lá da enchente de 41, e essa foi uma análise que foi feita também, que a água de agora, ela era uma água que entrou, né, pela cidade de Porto Alegre diferente de 41, uma água mais poluída, né, com mais lama, e essa lama veio da onde? Né? De deslizamentos, onde essa água toda entrou, né, infiltrou no solo, e onde no Planalto Meridional, que a gente chama a ponta de serra, né, e ali no limite com a depressão periférica, a água entra e logo encontrou a rocha, né? Então não é um solo tão desenvolvido. A água logo encontrou a rocha, não conseguiu infiltrar mais, né? E teve os deslizamentos, muitas vidas foram, né, ceifadas por conta do deslizamento em si, nem tanto pela enchente, né? E aí por conta disso também que se vê, já se começa a fazer estudos, né, que só em Bento Gonçalves, num único dia, teve 140 deslizamentos. Então foi muita coisa. E tem também o pessoal da URGS fazendo um levantamento que já alcançaram um número de 5.000 cicatrizes de deslizamentos ao longo, né, de toda essa área que foi atingida. Então, toda a serra, todo, né, o Planalto ali, a encosta, né? Então, todo esse material desceu, né? E todo esse material potencializou também os efeitos das enchentes nas cidades. Né? Então, que a gente viu até ali o tempo, né, se mantendo essas águas dentro da cidade, tem a lama que estava ali, que entrou para os dutos, né, para a canalização das cidades, enfim, né? E a gente vê hoje as marcas, né, das enchentes que a gente vê por aí, mas justamente é a marca da lama que está ali presente, que foi desse material que deslizou encontrar esse tipo de relevo, né? Tem até a questão desse banco de areia agora, né? que não surgiu, mas ele aumentou, né? Isso. Ele já existia, mas aumentou. E ali nas próprias ilhas, né? Quanto de areia que ficou nas ruas, né? Então é um indicativo bastante grande da diferença desse grande evento que tivemos, né, ao longo desses meses. Eu queria só pedir para vocês assim, explicar rapidinho para os ouvintes que não sabem, né, o que a gente fala muito em milímetros, 200 milímetros, 700, o que é 700 milímetros de chuva ou outra quantidade, 200 milímetros de chuva, o que significa isso? Então, pensando, né, nesses 700 milímetros que choveu em Porto Alegre ao longo de um mês, o quanto ele é impactante, né, para o solo, seria o equivalente a 70 centímetros em uma área de 1 metro quadrado. Só que
teoricamente, esses 70 centímetros eles infiltrariam, né? Só que a gente sabe que, pensando no terreno, não é bem assim, né? Então, tem terrenos que são impermeabilizados, então essa água não vai infiltrar, ela vai escoar para outras áreas mais baixas, né? Pensando também em áreas com declividade, em costas ou com solo muito raso, também essa água não vai infiltrar, né? Então, isso passa a acumular, né, esse volume de água em direção às áreas mais baixas. Então, por isso que às vezes acontece de eu ter inundações em áreas baixas sem ter chovido, né, naquele lugar. Né? Então, por causa do volume de precipitação somado às características do terreno, né, que aí a gente consegue ver, estimar para onde vai escoar essa água. E aí, só complementando, né, o que o professor Felipe estava falando, que já é sobre os efeitos da ação humana nesse evento. Né? Então, ele deixa de ser natural, ele foi sim um evento excepcional, mas os efeitos dele, né, deixam de ser apenas efeitos naturais, né? Porque toda mudança então no uso da terra, né, construção de cidades, e aí pegando o exemplo aqui da região metropolitana, né, a grande densidade demográfica que a gente tem, a grande densidade de construções, de impermeabilização do solo, retirada de vegetação, pensando no caso dos municípios em torno do Rio Jacuí, do Rio Taquari, muito utilizados para lavouras, né? Então tudo isso faz com que os efeitos desse evento, né, fossem amplificados. Então a quantidade de água que chega nos rios, certamente a quantidade de água que chegou foi muito maior do que a quantidade que chegou em 1941. Mesmo então, se a gente for pensar num evento de 100, 200 anos atrás, pode ter tido a mesma quantidade de chuva, né? Mas a água vai infiltrar muito mais devagar ou não vai infiltrar. Né? Então, o maior volume de água chegando nos rios, chegando nas áreas mais baixas e impactando áreas que normalmente não impactaria. Né? E aí já começamos a falar de efeitos humanos, então. E também a gente não pode esquecer de falar de algo que é muito importante nesse evento, que é o papel das mudanças climáticas, né? Então, já está comprovado que 2023 foi o ano mais quente da história do planeta. E nesse ano de 2024 estamos indo por esse mesmo caminho, né? Só agora, ao longo do mês de julho, nós tivemos recordes de temperatura já registradas na história das medições, né, no planeta. Então, o verão do hemisfério norte está sendo muito quente. E aí, as mudanças climáticas elas não vão impactar só na temperatura, como se imaginava alguns anos atrás, né? Ela vai impactar em toda uma mudança nos padrões de umidade também, no ciclo hidrológico. Então, o que a gente já está observando, né? Tem lugares que estão recebendo grande quantidade de chuva em pouco tempo e esses padrões estão passando a se repetir, ou seja, um grande evento de chuva que poderia ocorrer a cada 100 anos está ocorrendo a cada 10 anos, a cada 1 ano, talvez a gente não sabe mais o tempo de recorrência desses eventos, né? E é isso que está ficando muito perigoso, né? Porque a gente tinha um padrão climático que está mudando e a gente numa velocidade muito grande que a gente não está conseguindo acompanhar. Tá? Então já tem lugares do mundo sofrendo com estiagens que antes não sofriam, ondas de calor, ondas de frio e precipitação extrema como a que tivemos aqui. Tivemos agora há pouco tempo, mas mês passado, né? O problema na Argentina lá chegou a dar menos 25 graus na Patagônia. Extrapolou assim a média que eles tinham lá de frio, né? Cada vez está ampliando mais, né? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os impactos socioambientais de um evento dessa magnitude. A gente sabe que tem, né? Mas aqui vamos falar um pouco do nosso território do Rio Grande do Sul. Quais os impactos mais significantes que nós tivemos e que ações, eu sei que também está sendo pesquisado ainda, mas que ações que foram tomadas pelos governos, né, governo federal, estadual, municipais, para combater, para minimizar esses impactos? Bom, então, para a gente estimar a magnitude de um evento, né, a gente precisa saber quais os impactos, né? A gente precisa catalogar esses impactos, né, estudar, para que a gente possa tomar ações para nos preparar para os próximos, né? Então é importante que a gente registre, estude muito, né, sobre esse evento com relação aos impactos e as ações que foram tomadas, para ver o que funcionou, o que faltou, né, o que a gente precisa melhorar para nos prepararmos. Então esse evento, né,
foi impactante para todo mundo, né? Tanto, claro, que principalmente para quem foi afetado diretamente, mas para quem não foi afetado também. Então nós temos todo o Rio Grande do Sul, de alguma forma ou outra, afetado, né? Foi um evento que nos paralisou por um longo tempo. E a maioria de nós conseguiu acompanhar esse evento, que é algo que a gente tem hoje, que a gente não tinha na enchente de 1941, que são as mídias, são as tecnologias. Então a gente conseguiu acompanhar o evento praticamente em tempo real, né? A informação circulando muito rápida, né? Então as próprias pessoas que estavam precisando de ajuda, né? Muitas vezes elas conseguiam mandar pelo menos uma mensagem, né? As pessoas que estavam trabalhando em resgates conseguiam gravar vídeos. Então a informação circulando muito rápido, isso é bom, né? A gente precisou disso, porque pensando em termos de apoio, né, essas pessoas que precisavam, se a gente fosse depender só dos resgates oficiais, né, bombeiros, corpo de bombeiros, defesa civil, eles não tinham pessoal, não teriam dado conta. Então foi muito importante essa comunicação entre as pessoas, entre as comunidades, né, esse auxílio. E mesmo com toda essa mobilização da sociedade, né, a gente pode dizer que esse evento ele foi classificado como desastre, porque o conceito de desastre é esse mesmo. É um evento de uma magnitude tão grande que ele ultrapassa a capacidade de resposta da sociedade. Então, esse evento nos paralisou. Para que os próximos, né, a gente não tenha um desastre como esse, ou que a gente consiga manejar melhor, né, minimizar. Então, a gente, né, pode pensar em muita coisa, né, o que pode ser feito a partir de agora, né? Quando a gente vê estudos sobre a enchente de 41, a gente vê que ela acabou ensinando uma geração, né? Nós tivemos, por exemplo, as obras de drenagem em Porto Alegre, as grandes obras, né, do sistema de drenagem, o muro da Mauá, o sistema de comportas, de diques, eles foram pensados depois da enchente de 41. Então agora a gente tem que parar e pensar o que a gente precisa fazer, né? Aprender com essa enchente. Falando ainda sobre os impactos, né, nós tivemos um estado paralisado, né, por bloqueios nas estradas, né, problemas na circulação. Então, mesmo regiões que não foram atingidas diretamente, elas ficaram muitas vezes isoladas. Então, nós tivemos um alcance das pessoas afetadas, o alcance foi muito maior, porque muitas pessoas não foram diretamente atingidas pela enchente, mas ficaram sem água, sem luz, praticamente sem comida, né, porque ficaram isoladas. Então isso a gente tem que pensar, né, em termos de circulação, quanto um evento desse afeta e o que poderia ser diferente, né, para que um evento dessa magnitude não paralisasse de tal maneira, né, um estado como um todo. Inclusive o preço dos alimentos teve uma alta significativa, foi bem alto, agora está diminuindo. Exatamente. Tivemos impactos sociais, né, muito graves e muito duradouros, né, que se mantêm. Então, perda de moradias, o impacto que isso tem, né, para uma comunidade, para a vida das famílias, mesmo aqueles que tiveram que sair de forma temporária das suas casas, né, mesmo que agora a casa esteja em condições de habitar, será que essas pessoas vão querer voltar? Tem muitas pessoas que não querem voltar para aquele lugar, né, ficaram impactadas, traumatizadas. Então a gente tem que pensar nisso, né? Tem pessoas que não vão poder voltar, porque a casa foi destruída mesmo, bairros foram destruídos, né? Nós temos exemplos da cidade de Eldorado, praticamente toda a cidade sofreu algum impacto, vários bairros inteiros da cidade de Canoas, as ilhas de Porto Alegre, né? Então, pensando nessas pessoas, o impacto vai se prolongar por muito tempo ainda, né? Elas vão carregar o peso, né, desse evento por muito tempo. Tivemos prejuízos na economia, né? Empresas que foram atingidas diretamente ou indiretamente, indústrias, comércios, principalmente os pequenos, né? Que foram atingidos e que alguns nem vão reabrir. Então, esses impactos também nós vamos levar anos para recuperar. E temos muitos impactos ambientais, né? Impactos ambientais também que a gente vai demorar muito tempo para recuperar. Perda de vegetação nas margens dos rios, por exemplo, né? Assoreamento e mudança no curso dos rios, surgimento de bancos de areia de ilhas, né? Novas ilhas, inclusive. Então, isso tudo vai mudar, já mudou a dinâmica desses rios. E aí, quando a gente pensar no próximo evento, como será que esse rio vai receber a água, né, do próximo grande evento de chuva? Se ele já está assoreado, se ele está sem mata ciliar,
Como que vai ser, né? A tendência é que um evento, talvez que não tenha um grande volume de chuva, já cause um impacto muito grande por causa desses problemas, né? Nos leitos dos rios, nas margens dos rios. Nós temos contaminação da água e do solo, né? Por esgoto doméstico, por resíduos industriais. Tivemos empresas, inclusive, de resíduos industriais, né? Que foram completamente inundadas e os resíduos se espalharam. Então, isso é um problema muito sério. Doenças associadas à água contaminada. Temos ainda montanhas de resíduos que ainda estão aí a céu aberto, esperando para ser destinados. Então, muitos impactos, né, sociais, econômicos e ambientais. Se a gente pode citar um dos pontos importantes desse desastre foi a mobilização da população, né? Então, pela própria magnitude do evento, né, dificilmente alguém ficou, não fez nada, né? Não participou de alguma forma. A gente viu mesmo pessoas que foram atingidas, elas tentaram ajudar de alguma forma. Trabalho em abrigos, em resgates de pessoas, de animais, doações, né? Do próprio compartilhamento de informações, isso já é um auxílio, né? À medida que os alertas ali meteorológicos foram ficando mais específicos, as pessoas compartilhavam, então isso é um ponto importante, né? E em termos de iniciativas do poder público, né? Nós tivemos, no decorrer do evento, a gente viu que os alertas meteorológicos foram ficando mais específicos, então isso é um ponto positivo, né? Tivemos uma maior agilidade na disponibilização de recursos, que é algo que, por exemplo, quando a gente compara com eventos que aconteceram ano passado, o evento de setembro, por exemplo, no Vale do Taquari, nós agora, o poder público já teve uma agilidade bem maior na liberação de recursos. Na elaboração dos decretos de calamidade, tudo foi muito mais ágil. Então, aos poucos, a gente tem que aprender, né, a elaborar planos, né, de ação para agir durante esses eventos, né? Não só paliativos, não só para o momento, né, mas para o futuro também. Então a gente tem que estar melhor preparado, porque a gente não está livre de um evento dessa magnitude de novo, né, infelizmente. E a gente tem que pensar também, né, que em 41 a estrutura de Estado era outra, né? Então nós tínhamos também o município, nós tínhamos o Estado e tínhamos o governo federal. Se a gente pegar o contexto daquela época, né, era o Getúlio Vargas, era o presidente, né, o mundo estava na Segunda Guerra Mundial, então era outros focos, né? É claro que não teve a dimensão que teve, né, a cheia daquela época para agora, né, pelo menos que a gente tem de informação. E ao mesmo tempo, né, quando que começou a se criar todo esse sistema, né, de contenção de cheias, foi década de 60 e 70, então demorou muito para ter essa resposta, coisa que a gente não pode demorar todo esse tempo agora. Tanto é que, né, nós tivemos eventos no ano passado, né, setembro e novembro, que as comportas aqui foram fechadas, né, só que agora que a água avançou mais. Então quer dizer que, é claro que nós estamos saindo do El Niño, né, então possivelmente entrando aí no Laninha, né, então é uma dos ingredientes dessa tragédia toda, né? Mas ao mesmo tempo, né, essa articulação enquanto Estado, né, enquanto os governos, poder executivo, e interessante também que os próprios legislativo e judiciário contribuíram, né, tentando aprovar leis, etc., deu uma certa esperança assim, de que as coisas podem andar. É claro que muita gente tem a sua urgência, né? Mas a gente sabe que o Estado brasileiro ele é lento, né? Então as respostas elas são lentas também, apesar de que o que a gente está sofrendo é uma rapidez violenta. Então essa articulação que a gente está tendo, né, dos municípios, inclusive aqui da Grande Porto Alegre, aliado ao Estado e ao governo federal, até mesmo para rever o sistema de contenção de cheias e refazer, né, e fazer onde não tem, como por exemplo Eldorado, se vai fazer ou não vai fazer, né? Então essa articulação, eu acho um grande ganho que a gente está tendo, ainda mais num Brasil polarizado, um mundo também, né, polarizado como nós temos, e que talvez isso renda, né, alguns frutos, né? Então isso que é interessante a gente poder também avaliar como positivo. Lá no momento da tragédia, a população, né, o povo ali se articulou enormemente, né, para salvar vidas. E agora, né, essa articulação
entre governos de diferentes partidos e ideologias, né? Então isso que eu acho que é um amadurecimento que a gente tem das nossas instituições, né? E que esperamos que isso vai, de certa forma, criar uma concretude em relação a isso tudo. Né? Isso. O senhor tocou num assunto que às vezes a gente não pesa, né, na balança, mas, por exemplo, muita gente compara, né, com 41, mas muitos municípios, Eldorado, por exemplo, não existiam. Não existiam, isso. Muitos bairros da minha cidade, por exemplo, Canoas, muitos bairros nem não existiam, né? E os municípios também, né? Eram mais regiões desabitadas, praticamente, assim, né? E tinham pequenos povoados e tal, né? E foram atingidos, mas não teve o impacto que teve agora por isso, né? Sim, devido à ocupação da cidade, né? O aumento, né, da ocupação da cidade, isso acarreta, né? E também a questão acho que a gente tem que entrar também na questão como fala, da revolução industrial também, né? De toda essa questão do capitalismo, né? De produzir, né? E a gente acaba não falando também, nessa época não se falava tanto, em 60 e 70 não se falava tanto também na questão do meio ambiente, né? Não era uma pauta, né, importante, né? Então temos aí depois, lá em 92, que a gente fala do Rio 92, que a gente tem, né, um congresso com todos os países falando da importância, né, do meio ambiente. Então tem todas essas questões, né, que a gente fala do desenvolvimento econômico, né, no país e que acaba afetando, né, também. É isso que aqui em Porto Alegre nós temos um povo de vanguarda ambiental, exato, né, e que, inclusive, interessante de falar de todos esses desastres, né, mas teve um pessoal lá que começou a plantar semente, né, bem nessa época, 60 e 70, né, e que não foram ouvidos, né, inclusive foram hostilizados em vários momentos, né, e que agora, o que se falava lá, claro, talvez nem eles, né, viu que isso tudo podia acontecer, mas sim alguma coisa, né? É igual quando começava a falar de mudanças climáticas, né, que iria elevar o nível dos oceanos e a água entrar, no nosso caso aqui, né, entrar pela Lagoa dos Patos, depois chega a Guaíba e elevar, quando na verdade a água chegou pelo outro lado, né? Chegou de dentro do continente para cá, ou seja, claro, pela chuva, né? Então são coisas que cada lugar vai ter uma resposta diferente, né? Vai ter lugares mais frios, vai ter lugares mais quentes, vai ter lugares mais chuvosos, vai ter lugares menos chuva. Então, e aí, né, o que os estados, né, os governos vão ter que fazer? Bom, identificar, né, o que a gente tem de vulnerabilidade em relação ao clima nos diferentes lugares e, dentro dessas vulnerabilidades, quem que está ali vivendo, morando, de que forma, né, se isso vai ter que ser adaptado, se isso vai ter que ser feito diferente, se vai ter que ser realocado ou não. Esse é o desafio nosso, né, enquanto civilização, inclusive, né? Os alertas, eu vejo assim que os alertas que a gente tem registro de outros tempos não foram dados ouvidos para eles por uma questão de ser a longo prazo. As pessoas não acreditam. A gente quase nem acredita que na previsão do tempo, né? Sim. Fala que vai fazer frio, as pessoas dizem, às vezes não funciona, vai chover, não vai chover. Mas, né, os alertas, precisa prestar atenção nos alertas. Mesmo que seja a longo prazo, que nem agora, né? A URGS, por exemplo, previu que poderia chegar a 5 metros, chegou a 5,30. Quando falaram em 5 metros, né, o pessoal da rádio que eu estava ouvindo, dizendo assim, ficaram naquela dúvida assim, de acreditar, não na dúvida da pesquisa, né, mas na dúvida de acreditar ou não. E quando na verdade tu precisa prestar atenção, porque quem está alertando, se é quem trabalha com isso, né, precisa ter atenção. E esses 5 metros, né, sinceramente eu não sei o que foi considerado, né, a gente não viu os dados por dentro, mas fazendo um exercício assim, né, 5 metros podia chegar, tá? Só que a gente sabe e viu que os diques, né, São Leopoldo, em Canoas romperam, né? Então, boa parte desse volume de água que entrou lá, se não tivesse rompido lá, talvez aqui seria mais alto ainda. Isso, né? Então, daqui a pouco, se não tivesse rompido lá, era até possível, né, fazendo um exercício de as águas aqui no centro, pegando, né, como exemplo o centro de Porto Alegre,
terem até passado pelo muro, né? E ter ido mais ainda lá para o município de Guaíba, né? Ter mais indo para Nova Santa Rita, mais outros lugares ainda. Então vejam que se não tivesse rompido em Canoas e lá em São Leopoldo sim, talvez lá seria mais afetado, né? Se não tivesse rompido em São Leopoldo e Canoas sim, talvez mais ainda seria afetado. Então vejam que o volume de água a gente não teve esse domínio de saber até onde podia chegar, né? Tanto é que a régua que a gente tinha como registro aqui no Cais Mauá se perdeu, né? Então isso tudo a gente estava, né, assim, no escuro, né, sem enxergar. Outra coisa que eu também ouvi falar, né, o Carlos Nobre falando, ele falou que até eles querem investir em tecnologia, né, um investimento ainda maior em tecnologia para aumentar a precisão. Eles falaram até em supercomputadores, né, para que eles pudessem aumentar a precisão devido, né, a todas essas mudanças climáticas que a professora estava mencionando, que muda o ciclo da chuva, né? A gente tem ondas extremas de calor e eles precisam ter essa precisão justamente até para preparar a defesa civil. Então já tem até um mapa único, né? Que eles mostram, né, os lugares onde aconteceram, né, os grandes desastres, né? Até para que se possa fazer um estudo, né, mais adequado de que forma a gente vai adaptar essas cidades ou de repente elas realmente vão ter que desaparecer em função da vulnerabilidade, né? Então acho que isso eu achei bem interessante, assim. Eu estava assistindo esse evento que teve, o Carlos Nobre estava falando, né, sobre desastres no Rio Grande do Sul, eles estavam falando sobre isso. Então me chamou a atenção também esse alto investimento em tecnologia, que é um custo muito alto, né? Investir para que eles possam ter mais precisão nas informações. Nós ficamos muitos anos agora sem investimento, né? No INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, no INPE. Então, esses anos de apagão, entre aspas, vai estar nos custando caro, né? Esse investimento ele não faria com que... ele não é capaz de fazer com que os eventos não aconteçam, né? Mas eles podem prever. Então, agora, por exemplo, está sendo instalado um radar, um novo radar aqui no Rio Grande do Sul, meteorológico, que vai nos auxiliar nisso, nessa precisão que a gente precisa, né? A gente não tem como fazer uma previsão muito genérica, né? E dizer que o estado vai sofrer com chuvas que podem chegar de 200 a 500 milímetros. Bom, entre 200 e 500 tem uma grande diferença, né? Então a gente precisa de previsões precisas, né, por região, com muitas horas de antecedência, 12 horas, 8 horas, o quanto vai chover e onde vai chover, né? Se a gente pega o exemplo da região metropolitana, né? Temos áreas tão densas, né, com uma densidade tão grande de população, a gente precisa saber quais áreas em que vai chover, né? Às vezes a chuva não é a mesma, nem entre Porto Alegre, às vezes não é a mesma chuva na Zona Norte e na Zona Sul. Então, quanto mais e maior precisão a gente tiver nessas previsões, qual vai ser realmente a região afetada, essas previsões vão ser mais efetivas e vão ser mais confiáveis também, né? Porque é isso, as pessoas confiam na previsão. Aí o alerta é enviado 1, 2, 3, 4 vezes, não acontece nada, infelizmente, o que a pessoa pensa? Não serve, né? Então, o alerta ele tem que ser muito efetivo e muito direto, né? Até para que a pessoa passe a dar credibilidade, né, para ele. Também pode ser feito assim, quanto mais as previsões mais certas, médias mais locais, médias mais regionais também, né? Não uma média muito generalizada, muito grande, assim, né? Tipo, média por bairro pode ser feito também, por região de montanhas, por região de planalto, para fazer bem separadinho para providências serem tomadas mais pontuais. Né? Exatamente. Não, o planejamento das ações tem que ser locais, né? Para que dê resultado, tem que levar em conta isso. O que é esperado de chuva para aquele lugar, mais as condições do terreno, mais as condições de ocupação, para que se possa saber como agir, né? A gente não tem como copiar o plano de um lugar para outro. Né? E essa história de fazer as médias, a gente também tinha aqui em Porto Alegre o Metroclima, né? Então, assim como o CEMADEM, que é novo, então a gente tem algumas coisas, né, como a senhora Renata falou, que ficaram para trás, ficaram paralisadas, né? A própria Metroplan, que é a Fundação de Planejamento Metropolitano,
ela tem estudos, eu não sei se chegou já a ponto de projeto, né, mas ela tem estudos já para elevar os diques, fazer os diques em Eldorado do Sul, e isso de 2012, 13 por aí. Então são praticamente 10 anos. Já tem, claro. A própria rodovia do Parque, né, que ela foi projetada e foi inaugurada ali em 2012, se eu não me engano, 12 ou 13, a cota, né, de altura da rodovia do Parque, ela já considera a vazão do Rio dos Sinos ali maior que a própria enchente de 41. Então já tem toda um estudo para isso. Só que, né, aí entra uma coisa assim, né, de que não se procura culpados, né, que alguns não queriam os culpados. Mas o que é o culpado, né? É quando a gente vai entrar agora no processo eleitoral. E aí muito se defende, o Estado é apenas para investir, né, é aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Saúde, educação e segurança. Só que a população, né, o povo que ajudou as pessoas, querem mais que isso. A segurança não é só a segurança policial, né? É a segurança para morar num lugar seguro contra enchentes agora. É de ter o conhecimento, de ter a cultura, saber o que está acontecendo naqueles lugares, como é que responde os rios, né? Como é que isso se observa. Então, essa ideia, né, de a gente ter um estado mínimo que só atenda essas 3 palavrinhas, saúde, educação e segurança, né, o Estado em si ele não é somente para isso. Então, se fosse para isso, então cada um ia, né, ter o seu plano de saúde, cada um ia pagar a sua escola. Não. O Estado, né, o nosso Milton Santos de Geografia fala, ele é, né, para a sua totalidade. Então, essa totalidade, né, é para colocar assim, temos o projeto, né? Por que será que nós tivemos os rompimentos das barragens em Minas Gerais? Falta de investimento em segurança daquelas barragens, monitoramento. Então, aqui da mesma forma, essa chuva toda, é claro que ela é inédita praticamente, mas ela também cai num lugar que tem a sua vulnerabilidade, inclusive de Estado. Onde o Estado, e aí nesse nosso caso local, né, as prefeituras e o Estado mesmo, o Rio Grande do Sul, abandonou simplesmente o DNOS, né, o antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, né, foi extinto ali na década de 90. A pessoa que mora lá na Matias, né, lá na Martin Luther King, que é uma das últimas ruas da Matias, que mora na Campina, lá em São Leopoldo, na Vicentina, o DNOS é -1, como aqui em Porto Alegre a história do DEP. Porque é corrupção e tal. Então tu fecha um negócio que é responsável pela segurança das pessoas, né, das casas, das empresas, né, dos empreendimentos, por conta de um problema que é de gestão. E esse problema que é de gestão, então a gente vai atacar como? Né? Aí é fácil resolver. Tu fecha um departamento lá que é responsável, né, por toda a situação e deu. Metroplan, que tem todos esses estudos, né, ela foi minguando ao longo do tempo, né, e hoje o órgão que hoje está se falando nisso, inclusive de criação de um órgão de regulação dos municípios, mas nós temos uma estrutura que tem todo um histórico de toda a ocupação, inclusive metropolitana, de como que se deu as histórias dos lugares, as histórias de Canoas ali, Matias, Rio Branco, desde passa por Esteio, passa lá Fortuna, Sapucaí, toda a margem, só pegando o Rio dos Sinos como exemplo, né? E depois Cachoeirinha, que tem projeto inclusive com Arroio e Feijó. A própria Metroplan, ela foi desmobilizada nos últimos anos. E onde estão esses estudos? Estão lá guardados e que talvez ninguém saiba mais. A articulação com a FEPAM, né? Então com a vida das ilhas aqui, né? Com o Parque do Delta do Jacuí, de todo um estudo integrado, né? Que aquele grupo de pessoas da década de 60 e 70 falava, onde é que está isso? Né? Então essa água, ela cai e chega aqui e não encontra só um dique para romper. Ela encontra toda uma política já rompida ao longo desse tempo todo, em defesa de um Estado mínimo, em defesa de que pouco se falou, mas a tal história do teto dos gastos,
né, em nível nacional. Então, tu deixa, não vamos investir lá agora porque a gente tem que cumprir com o ajuste fiscal. E onde que esse ajuste fiscal vai estar? Vai estar lá em cima do mercado financeiro ou vai estar numa barragem que vai proteger as pessoas na Formigueiro, que tem na Fortuna Sapucaia, lá na Vila Americana, na Alvorada? Para essas pessoas, ela não sabe o que é o ajuste fiscal direito, o que funciona, mas na prática é isso. É o corte na infraestrutura, né? Que foi criado justamente para isso, para diminuir o investimento, que a gente chama de investimento, eles chamam de gasto, né? Em infraestrutura, que corresponde a todo esse investimento aí, para cumprir o ajuste fiscal, para cumprir a meta fiscal. Porém, a meta fiscal está tendo mais importância do que a própria estrutura do Estado, né? Do país como... E qual a infraestrutura, né? Se é uma infraestrutura, né, de uma estrada bonitinha, bem sinalizada, bem pavimentada para carregar soja, sabe-se lá para onde, que tem um impacto nessas chuvas, na repercussão das chuvas, ou na infraestrutura de uma pessoa que forjou já a partir lá do êxodo rural, que veio para o ambiente urbano, né, que procurou lugares para morar, que é onde, né, essas pessoas moram onde o bolso alcança. Então são lugares mais baratos, né, tanto as áreas de encosta como as áreas de planície de inundação. Então, quantas pessoas que foram forjadas, inclusive... que depois se levou isso, né, para a Constituição de 88, inclusive, né, porque muitas coisas que a gente está falando é anterior à Constituição de 88. E quantas dessas pessoas que ocuparam lugares, né, a gente pega o exemplo assim bem visível de todo esse processo, todo o bairro Matias Velho, né, em Canoas, imagens rodando o mundo aí. Quantas pessoas que forjaram a luta pela moradia no bairro Matias Velho, né, e outros tantos lugares, mas como exemplo, e que encontra hoje respaldo em leis como o próprio Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001 ali que regulamenta um artigo lá, dois artigos da Constituição Federal, mas que o Estatuto da Cidade, que dá direito, né, e garantias às pessoas, a moradia, ao uso da terra, né, ao uso social da propriedade, né? A gente vendo aqui pelo centro vários prédios, muitos desses prédios que poderiam ser para moradia estão vazios ou mais estão ocupados por carros, que muitos desses prédios aqui são estacionamentos que funcionam só em horário comercial, só que todas essas, já até entrando no nosso próximo ponto, né? Todas essas leis, elas ainda não conseguem atender a situação que a gente está tendo agora. Então, todo o que esse povo conseguiu forjar de luta, né, pela moradia ao longo do tempo, né, só que conseguiram se estabelecer numa Matias Velho, por exemplo, né? Só que, se fosse uma área boa para morar, que não oferecesse riscos, né, que não tivesse uma situação ali de que em algum momento poderia, né? E aquele pessoal, como lá em São Leopoldo, na Vicentina, lutaram pelo dique. Foi uma luta das pessoas, não só pela terra, pela moradia, mas a luta pelo próprio dique, porque as pessoas tinham essa consciência de que não só 41 pudesse, mas qualquer cheia, né? Como a gente teve em 2015 e outros depois. Então são situações que essas pessoas tenham conhecimento, tenham articulação social, tenham a compreensão dos seus direitos, dos seus deveres também, só que as leis, aí, né, no caso do Matias, se fosse uma área boa, como em Canoas, né, uma boa parte do outro lado da parte leste, né, não a parte sul, né, ali no Niterói, mas a parte leste, certamente essas pessoas não conseguiriam moradia ali, né, porque ali já seria ocupado por outras classes, possivelmente. Então, dando seguimento, nós vamos passar para a última pergunta. Em termos de planejamento urbano e ambiental, o que é preciso ser feito? Quais as lições para o futuro? Então, algumas questões a gente já, né, avançou, mas o que a gente tem assim, que as legislações que já não são impostas, né, elas atendem a alguns aspectos, isso sim, né?
Mas assim como agora a gente está numa paradoxo discutindo inteligência artificial, mas temos que discutir ainda nessa questão do sistema de contenção de cheias, a gente está diante de uma situação nova, né, de que as chuvas estão aí, pode acontecer, tem que se ver a partir dos estudos, né, de pesquisas, etc., o que a gente corre risco ainda, né? Então, quando vem um alerta, né, muito se fala, vai chover lá tantos milímetros, e a gente tem que cada um olhar, porque a gente mora em lugares diferentes, e saber, mas dentro desse alerta, que risco que eu tenho? Então, as cidades também. O que nós temos de riscos? Né? Então, é claro que vários lugares, fora nas beiras de rios, né, que a gente tem as APPs, né, pelo Código Ambiental, fora isso, o Estatuto da Cidade comentado, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano lá de 79, nós não temos nada de ilegal nessas ocupações, nessas como Matias, entre outras. Então quer dizer que esses lugares, eles podem estar ali. O próprio Eldorado, tem uma questão ali do Delta do Jacuí, enfim, né? Mas eles podem. Agora, dentro dessa nova condição, todos esses lugares são planícies de inundação. Isso quer dizer que então a gente não vai poder ter nenhuma ocupação, tanto urbana quanto agrícola, né, ou pecuária nesses lugares. Bom, essa é uma discussão nova a ser feita, né? Estamos preparados para essa discussão? Acho que não. Basta ver aí as nossas casas legislativas, né? Mas a gente tem que, assim como, né, esse povo conquistou, né, o direito à moradia nesses lugares na década de 60, 70 e 80, agora, né, essa geração lá de 60 e 70 que começou, né, a trazer o meio ambiente para discussão aqui em Porto Alegre, agora a gente vai ter que avançar, né? Esse é um desafio da nossa geração. Então, todos esses lugares que teve como mancha de enchente, o que a gente vai fazer com esses lugares agora? Vamos esvaziar? Né? A vida real não é assim que funciona. Vai ser feito um novo dique, ou aumentado, ou enfim, né? Então, as leis que a gente tem vão ter que repensar isso. E nós, aqui em Porto Alegre, temos aí um plano diretor em revisão, né? Vamos ver aí como é que vai ficar o resultado eleitoral, mas as instâncias que são oferecidas à população para a participação, elas vão ser fundamentais nesse processo. E aí muito tem se falado da tal do exemplo da Holanda, né? Tem se falado aí, né, que a Holanda tem a contribuir a universidades como se a gente não tivesse aqui. Mas uma coisa muito interessante que a gente viu na Holanda é que lá eles têm um comitê, como nós temos comitês de bacias aqui, né, hidrográficas, mas um comitê de monitoramento e avaliação de todo o investimento que se faz do sistema de contenção de cheias. Então, para nós aqui, no nosso contexto, é importante a gente saber como é que está esse sistema todo, onde que precisa ser feito. Então, né, daqui a pouco né, mas pelo que é nos oferecido hoje como instâncias de participação popular diante, né, de tantas comissões que a gente vê, muitos segmentos organizados e indo influenciar uma política urbana, que a gente sabe como está Porto Alegre, né? Onde o mercado imobiliário está muito mais forte que a mobilização popular, aliás, sempre, né? Mas é que lá são poucos com muito poder financeiro, né? E nós somos muitos com poder de mobilização e luta. Então, são essas questões que a gente tem que ficar mais atento. Eu acho que também um exemplo de mobilização popular foi a Mina Guaíba, né? Eu acho que isso foi fundamental. Numa área de, possivelmente, enchente, né? Então ali a gente viu que nós temos sim força, né? Que aquela coisa parece, não adianta. Sim, adianta, né? E outra situação também dada que se virou para o mundo polarizado é a dragagem dos rios. Então é uma solução mágica, só draga, né? Tira a areia do fundo do rio e deu. Não é assim, a natureza não é exata. Então, o que o nosso Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, o IPH da URGS tem colocado é que, se não fizer um amplo estudo, todo o dinheiro colocado ali, que não é pouco, vai embora. E outra,
Vai para água abaixo, né? E outra também é que talvez não seja todos os lugares que precisam de dragagem. Porque a dragagem ela funciona muito bem como num arroio dilúvio, que é extensão pequena, né? Em que ali a gente já é um ambiente completamente artificial, né? Nas margens e toda na dinâmica também. Então há uma deposição muito grande por conta de o próprio rio não conseguia carregar aquele material ali, né? Então essa dinâmica artificial nos coloca esse desafio no arroio dilúvio. Mas se eu pego um rio Jacuí, onde a dinâmica é completamente diferente, então ali tem que fazer um estudo completo, né? Então isso que o IPH coloca em relação à dragagem não é simplesmente negar, né? Como tem um lado da história dizendo, não, os ambientalistas estão negando a dragagem dos rios. Não, tu não vai fazer nada na tua casa se tu não pensar direito, né, o que vai de botar uma parede ali ou tirar uma parede que já tem, né? Isso, tem toda uma... Por que tem a legislação exige um estudo de impacto ambiental, um relatório, né? Porque, dependendo da atividade, apesar de novo nosso Código Ambiental do Estado, né, algumas coisas foram flexibilizadas, muitas coisas, elas... Como autolicenciamento, pois então, né? A gente tem esse desafio, então, de que não cair somente em soluções mágicas. Se a solução é só elevar os diques em 1 metro e 1,5 metros, talvez não seja isso. Então a gente não pode cair simplesmente, não, mas estava dizendo que também porque aqui estava cheio, porque lá na Barra Rio Grande estavam segurando água de alguma forma, porque não sei o quê. Não. Até porque a dragagem também tem toda a questão do bota fora, né? Então tudo isso precisa ser estudado. Isso, para onde vai se manter? As comunidades que estão ali, né? Então é um estudo muito mais complexo, né? Então o senhor quer dizer que, assim, não deveria ser municipal, cada município fazer a sua ação, mas deveria ser mais macro, mais a nível estadual mesmo, um planejamento grande, integrado com todos os municípios? Não tem como ser, porque olha só, é só a gente ver o exemplo nosso agora, né? Porque é só ver ali Canoas, se não tivesse rompido, né? Se Canoas conseguisse se isolar com as suas muralhas, como se fosse um feudo, né? Se ela conseguisse se isolar completamente, em algum lugar essa água ia extravasar. Então, e aí a importância de ter uma gestão das bacias hidrográficas, né? Porque quando tu tem uma gestão de bacia, tu tem essa visão do todo, do integrado, e essa água ela vindo é uma água que não vai atingir só Eldorado, ou só Canoas, ou só ali, ou só... Não. Então, e quem que consegue ter essa visão? Né, dentro da nossa organização, né, de república, da União, né? O mais próximo, né, que teria uma visão maior de guarda-chuva é o Estado. Né? O Estado, Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui. Que a Metroplan já tinha essa visão. Eles acabaram desmantelando, né? Então, para a gente ter até o poder de articulação para fugir, né, daquelas visões pequenas de disputas, né, entre os municípios, né, entre prefeitos que estão ali no mesmo nível, ou até mesmo um se acha mais que outro, porque o município é maior, menor, mais rico, menos, né? Então, até para fugir dessas disputas, né, que tem também partidárias, tem que ser algo maior. Eu lembro, inclusive, que teve um período da nossa história que de Canoas até Novo Hamburgo, tá um exemplo bem prático, todos os municípios eram do mesmo partido, de Canoas a Novo Hamburgo, e eles, mesmo sendo do mesmo partido, não conseguiram se articular. Não se entendia. Então, tu imagina. Então, só um Estado, ou algo mais ainda, daí a gente vai para o governo federal, mas aí já tem um distanciamento, né? Geográfico, mas também, né, de visão, né, e tal. É só um Estado para conseguir dar conta de tudo, né, de pegar, inclusive, mais, né, de pegar lá já de Caxias, por exemplo, né, de pegar Passo Fundo, de ver, mas o que está acontecendo lá nas cabeceiras dos rios, nas nascentes, e que pode repercutir aqui. Então, de tu conseguir fazer essas conexões a ponto de que, olha, é uma coisa que não funcionou. A gente viu uma ponte caindo lá entre Nova Padre e Nova Roma, no Rio das Antas,
numa altura que nunca tinha chegado a água, e o pessoal ali de Santa Teresa, Cruzeiro do Sul, Roca Salles e Mussum, né, não... Tá, mas peraí, aquela água que tá vindo, derrubou a ponte lá em cima, em poucas horas vai chegar aqui, e não teve essa comunicação lá em setembro, né? Então, imagina, nem isso a gente conseguiu. O governo Vargas ele tinha essa visão de obras grandes, né? Eles faziam muitas obras, que nem bairros inteiros, em Porto Alegre foi construído alguns bairros. IAPI, né? O próprio IAPI foi Getúlio Vargas. Bairros inteiros, eles construíam, por exemplo, uma rota e vai construir uma estrada que é rota por algum motivo, e eles já previam entrepostos comerciais, já previam bairros que se formariam, já construíam, né, os próprios prédios, eles já entregavam. E hoje a gente nota assim muito rápido, passa as administrações, termina a administração, já vai entrar outra, não tem o interesse de continuar aquela obra, né? Aquele investimento. O Estado também tinha um poder maior, né? Um poder de atuação maior, né? Naquela época. Então, para encerrar esse podcast, né, e não o assunto, porque a discussão, né, quando a gente vai falando, a gente vê que tem muito a ser debatido ainda, né? Mas o que a gente pode, para concluir, né, muita coisa a gente conseguiu discutir aqui. Então a gente sabe que a gente precisa reconstruir os municípios, né, realocar as pessoas, recuperar a economia. E para isso, então, a gente precisa, como a gente falou, né, colocar em prática leis que já existem. Algumas vão ter que ser revistas, né, e outras ampliadas ou até mesmo legislações novas para enfrentar esse momento, né. Nós precisamos ouvir muito e colocar em prática o que o IPCC está alertando, né. Então isso também tem que entrar nas legislações dos países, né, nos planos de ações dos países. Exatamente. Então, muito tem se falado agora nos planos de ações climáticas, né? Eles não podem ser meramente leis, né? Não podem ser copiados de um lugar para outro, né? E eles têm que ser práticos. Então, assim como existem os PPCIs, né? Por exemplo, cada empresa tem que ter o seu, cada condomínio. Nós vamos ter que chegar nesse ponto, né? A gente vai ter que ver se vai ser por bairro, por condomínio, por empresa. Cada um vai ter que ser o seu plano. Porque dependendo do evento, né, se é uma onda de calor, se é uma onda de frio, se é uma chuva extrema, o que aquele local, aquele território vai fazer? Né? Se tem que evacuar, se tem que construir, telhados mais resistentes, por exemplo, se está numa área, né, pode acontecer um vendaval. Até mesmo tem em outros países aí exemplos de pessoas que constroem verdadeiros bunkers, né, contra furacões, contra tornados, né? Então a gente vai ter que ver em cada território o que tem que ser feito em termos de infraestrutura, mas também planos de evacuação, né? E para isso a gente precisa avançar. Então a gente avançou muito já em previsão do tempo, a gente tem que avançar mais ainda em tecnologia para isso. A gente está avançando na questão dos alertas, mas a gente tem que pensar, né, que os alertas eles não podem servir apenas para que a população fique em pânico, né? Eu recebi o alerta e agora para onde eu vou, o que eu vou ter que fazer? Então esses planos eles têm que servir para isso, né? Depois que eu recebi o alerta, para onde eu vou, eu tenho que sair de casa ou não, isso depende da característica do lugar onde eu moro. Então isso que eu acho que a gente está vendo, né, pelas discussões, que é o que a gente tem que avançar no momento, né? Então planejamento é a palavra-chave. E a gente tem uma chance agora, o Rio Grande do Sul, o mundo está, né, de olho no que a gente vai fazer a partir de agora. Os holofotes estão aqui, então a gente pode muito bem aproveitar esse momento para ser um exemplo, né, de reconstrução, de elaboração de planos de ação, de resiliência às mudanças climáticas nessa nova era, né. Então a gente tem essa chance de ser exemplos, né, de sermos bons exemplos. Até porque também no ano que vem nós temos a COP, né, aqui vai ser em Belém, né? Isso. Vamos ver o que eles vão fazer, porque é só COP e nada acontece. É bom que ela aconteça aqui, né? No Brasil, na Amazônia, inclusive. Então nós teremos um momento importante. Falou dos alertas, né? A gente pensa que o alerta serve porque afinal uma pessoa fica gritando que está chegando a água e o outro não sabe o que vai fazer. Precisa ter um plano para a pessoa dizer, o alerta, vamos fazer aquilo que a gente planejou.
né? Exatamente. Tem que saber como agir, porque senão se torna... Só cria pânico, né? Uma questão Ele é que eu importante, notei, mas tem que pensar no depois. Que água, apesar da chuva toda, da inundação, ninguém tinha água no mesmo dia. Na mesma noite em Canoas, ninguém tinha água, sabe? Aí a gente estava ligando para os amigos que tinham poço artesiano legal, né, no caso. Os outros não dava para achar ali atrás, né? O próprio shopping disponibilizou lá que eles têm um poço artesiano, mas daí acabaram cancelando. Mas a gente correu na mesma noite da enchente atrás de água, não tinha, a água foi desligada, né? Então a gente não tem nenhum planejamento para, se acontece qualquer tipo de catástrofe, a gente não tem água para beber. Exatamente. Sabe, na cidade. Porto Alegre, não sei se não passa muito longe disso também, né? Então, toda a cidade ficou sem água também. Só a água que tem resguardada, mas eu digo a cidade não tem um reservatório. Então é isso, os reservatórios de água têm que estar preparados para esses eventos. Nós tivemos o temporal, aquele de janeiro, em Porto Alegre também, né? A cidade ficou sem água, sem luz. Sem luz. Então, o nosso sistema elétrico tem que estar preparado, né? Distribuição de energia, reservatórios de água, como que a gente distribui essa água, né? Então, tudo isso faz parte de um plano, né, de ação para ser feito a partir de agora. Agradecemos a presença dos professores neste episódio e não deixem de nos seguir nas redes sociais, no Instagram do PET Gestão Ambiental, e no nosso canal do YouTube, PET Conexões. Até o próximo episódio.